programa a seguir estará disponível, assim que terminar, no Facebook da Rádio Arquitetura e em formato podcast, nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Um bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Agora 9 horas 32 minutos, temperatura segue alta aqui na Grande Porto Alegre, 31 graus e 4 décimos, mas atenção, temos previsão de chuva no final da tarde, início da noite, e amanhã então teremos aí uma queda na temperatura. Muito obrigado pela sua companhia, você conectado aqui com a gente, pelo site em radioarquitetura.com.br, também no aplicativo Radiosnet, também em imagens, a rádio transmite para o Facebook e no YouTube. Lembrando que todo o nosso material fica disponível no Face, no YouTube e também através das plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Está começando mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura com as nossas queridas Priscila Benck e Gabi Sartori da NeuroArc Academy, hoje falando sobre dize-me onde moras e te direi quanto viverás, ou seja, se prepare que aí vem coisa. Bom dia vocês três. Bom dia! Vem coisa por aí. Acho que hoje teremos uma bola de cristal aqui conosco, né, Gabi? Para a gente prever aí esse futuro. Me diz onde você mora que a gente vai te dizer. Quantos anos você vai viver? Quero ver, né, Ale? Né, Gabi? Eu fiquei com medo, Gabi. Gabi, Priscila. Gabi, eu fiquei com medo, Gabi. Não fique com medo, Ale. Bom dia, Pri, bom dia, Ale, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Desculpa, eu acho que eu tive aqui uma instabilidade na minha internet, então perdi um pouquinho do início, mas como a Pri disse, a nossa ideia aqui não é fazer uma previsão, né, e apontar o dedo para o Alexandre e dizer, olha, Ale, preste atenção que mais tantos anos de vida. Não é essa a ideia, tá? A ideia é fazer não abrindo a minha geladeira para dizer quantos anos eu vou viver. Não, e daí não precisa nem abrir a minha, tem a ver, hein? Não precisa nem abrir a minha, Lê, também, sabe? Eu acho que estamos todos nesse barco, tá? Então, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a grande ideia de hoje é que a gente reflita, né? Reflita como estamos com as cidades em que nós moramos, como estamos com o relacionamento com o nosso habitat, com a nossa casa. Então, eu acho que é trazer essa conexão e pensar um pouquinho, né, de como eram essas cidades e essas moradias de antigamente. Se a gente parar para pensar, a gente teve um grande ganho do último século para cá com relação à questão da nossa da nossa idade, né? Do quanto tempo vamos viver. Nós estamos num aumento com relação a essa a nossa expectativa de vida do que era antigamente. E antigamente também estava relacionado muito aos ambientes em que nós vivíamos, né? Se a gente for parar para analisar, as cidades ali da era da Revolução Industrial, elas eram ambientes totalmente insalubres, em que tinha uma alta mortalidade dos seus habitantes, né? Tanto de habitantes adultos como de crianças, né? A mortalidade ela era extremamente alta se comparada a ambientes rurais, por exemplo. Então, o que isso pode nos dizer? Pode nos dizer que a gente teve, sim, um ganho muito grande com relação às nossas áreas urbanas, em especial com o advento aí do saneamento básico, né, que trouxe aí uma estabilidade melhor para a questão das doenças, da disseminação aí de vírus, de bactérias, né, e o quanto hoje nós já avançamos com relação a isso. Só que aí eu acho que vale também a gente refletir que a gente avançou por um lado,
E, por outro, a gente começou a ter outros tipos de problema também vindos ali da Revolução Industrial, né? Então, com a questão da poluição, então o quanto a poluição também interfere na nossa saúde e o quanto hoje problemas respiratórios estão aí em alta em áreas urbanas. Né? Então, isso são pontos que a gente precisa realmente estar atentos, né? De que as nossas cidades, elas podem trazer muitas praticidades para a nossa vida moderna, mas que ainda assim ela pode influenciar na nossa saúde e na nossa expectativa de vida, se a gente for comparar aí com áreas rurais, por exemplo. E eu acho que isso, né, Gabi? Eu acho que só reforça tudo que a gente veio falando aqui nos programas anteriores, do quanto está tudo conectado. Então, quando a gente fala da nossa saúde, do nosso bem-estar, a gente precisa também olhar não só para a geladeira, né, Lê? É importante sim olhar para a geladeira, olhar para o nosso estilo de vida, para o nosso sono, mas também olhar para esses ambientes físicos. Então, a Gabi trouxe um contexto histórico aí que ilustra isso perfeitamente. Puxa, a idade das pessoas aumentou a partir do desenvolvimento das cidades, mas com o desenvolvimento das cidades a gente começa a ter novos desafios para serem resolvidos que também estão afetando na nossa saúde, né, influenciando aí no quanto a gente vai viver de forma saudável. Acho que esse é o ponto, né? Chegar lá aos seus 90, aos seus 100 anos, mas como uma pessoa saudável. E de que forma que o ambiente físico ele pode ser uma ferramenta para auxiliar nisso, seja na microescala, que são as moradias, que são os principais ambientes que a gente frequenta, assim como, e é a questão que a gente quer trazer aqui, na macroescala, nas grandes cidades. Né? A Lê trouxe um ponto aqui do clima, ele sempre começa falando do clima. Se a gente vai ver aqui no sul, nossa, nos últimos anos, né, o quanto não está cada verão ficando mais quente, tudo isso também é reflexo desse superaquecimento que a gente está tendo no globo todo e de que forma que isso está influenciando daí também na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então é um pouquinho essas reflexões que a gente queria trazer hoje, né, Gabi? A partir de estudos, inclusive. Então a gente vai citar para vocês alguns estudos que a gente faz essas conexões para trazer para o nosso tema principal, que é então a neurociência aplicada à arquitetura, popularmente conhecida como neuroarquitetura. Exatamente. E a Pri falou de estudos, e hoje já temos estudos que, inclusive, indicam que áreas urbanas e daí cidades grandes, como a Grande São Paulo, por exemplo, e eu acredito que a Grande Porto Alegre também, elas influenciam no clima da região. E a gente está vendo isso, né, com o aquecimento global, como a Pri mesmo disse. Eu sou de uma cidade aqui da Grande São Paulo. Hoje eu moro mesmo em São Paulo, mas eu sou de São Bernardo do Campo, que é uma cidade que fica bem ali na beira da serra para ir para o mar, né? Na Serra do Mar, que eles chamam. E antigamente era conhecida como São Paulo, a Terra da Garoa, não era. Era São Bernardo que era a Terra da Garoa, tá, gente? Era assim, todos os dias se saía um solzinho ótimo, porque depois, com certeza, 3 da tarde, baixava aquela neblina e começava a garoar. E isso foi a minha infância inteira. E eu me recordo que ir para a escola em época de verão, colocar uma bermudinha com uma blusinha de manga, era porque ia fazer 27 graus. Gente, 27 graus, que calor! E hoje, como é que estamos, né? Hoje a máxima prevista aqui em São Paulo é de 32, e eu sei que em Porto Alegre vocês estão beirando aos 40 graus aí. E o quanto isso não influencia na saúde das pessoas, né? Os estudos hoje, eles dizem que sim, essas áreas urbanas, elas podem influenciar na mudança de clima da região e, por consequência, na saúde das pessoas que habitam esses lugares. Então, a gente sabe que a gente, com calor, a gente pode ficar mais irritado, com dores de cabeça, né? O quanto isso tem um reflexo na nossa fisiologia e impacto aí a longo prazo na nossa saúde. E aí, gente, por que isso acontece, né? Muito porque a gente tirou mesmo essas áreas verdes desses ambientes, então, comparando uma área rural com uma área urbana, esse é o grande ponto de virada de chave, né? Colocada aí de asfalto nas nossas ruas, retirada das árvores para poder construir as vias e construir os edifícios. E eu já vou até citar aqui um estudo que foi mencionado no livro Healing Spaces, gente,
gente. Acho que quem nos ouviu já ouviu falar bastante desse livro. É o livro da médica Esther Sternberg, que ela fala justamente sobre espaços de cura, e ela tem um capítulo nesse livro dedicado a falar sobre cidades de cura, né? Então, Healing Cities, Healing the World. E aí ela finaliza esse capítulo com um estudo feito por uma instituição em Chicago, que se chama Robert Taylor Holmes Research. E o que eles identificaram nesse estudo que eles fizeram? Eles estavam ali fazendo a comparação de pessoas que viviam em apartamentos, só que elas tinham duas diferenças. Tinham pessoas que viviam em apartamentos e que esses apartamentos eram muito próximos a bolsões de áreas verdes, e o outro grupo viviam em apartamentos também, todos apartamentos pequenos, tá, gente? Mas que não tinham esses bolsões de área verde perto das suas regiões. E eles identificaram, então, que aquelas pessoas que viviam perto desses bolsões eram pessoas que tinham ali um desempenho de foco, de estabilidade mental maior do que os demais que não tinham esse acesso a essas áreas verdes. E aí, olha que interessante, né? Isso a gente já sabe que dentro do mercado imobiliário é uma tendência, né? As pessoas estão sim buscando construir empreendimentos que contemplem áreas verdes maiores, que tenham aí o advento das áreas verdes, mas às vezes fica muito no marketing. A gente tem que entender que sim, hoje já tem estudos que nos demonstram que isso é benéfico para a saúde daquelas pessoas. E antes até de jogar para a Pri, porque a Pri tem vários pontos muito interessantes de falar sobre ambientes e cidades, né, que podem aumentar aí a nossa expectativa de vida, eu vou finalizar com um outro estudo muito interessante, daí esse foi mencionado no livro The Places of the Heart, do Colin Allard, né? Esse livro, gente, é sensacional para quem gosta de estudar esse assunto, e ele nos fala de um estudo que foi feito entre pessoas que viviam em áreas urbanas e pessoas que viviam em áreas rurais. E o que foi interessante desse estudo? Eles identificaram que aquelas pessoas que cresceram em áreas urbanas, elas tinham um ativamento, né? A área da amígdala cerebral, ela era muito mais ativada do que aquelas que viviam em áreas rurais. E o que isso quer nos dizer? Que elas provavelmente eram pessoas mais estressadas. E isso estava interferindo na saúde mental daquelas pessoas. E um dos pontos muito interessantes que eles nos trouxeram foi que, além, lógico, dessa questão da retirada da área verde, né? Além disso, vamos olhar para a nossa área urbana e ver o quanto ela nos estressa na possibilidade de repente, eu me deparar com um assaltante na esquina seguinte, de eu me colocar numa situação de risco, ou de um atropelamento, ou de alguma questão que possa acontecer, que possa me ameaçar na minha vida. Mas olha que ponto interessante que eles colocaram como estressor também, e ativamento da área da amígdala. A questão de você ter que dividir o espaço com muitas pessoas que não fazem parte do seu convívio social. Então, pessoas que são ali estranhas a você e aquilo pode te estressar. E aí eu faço aqui uma reflexão de que, gente, olha que interessante, né? Se a gente analisar o nosso comportamento diante de quando estamos com pessoas que não conhecemos, a gente vai identificar em nós que nós ficamos mais estressadas, que a gente tem ali um disparo da nossa frequência cardíaca, porque a gente está diante de pessoas que nós não conhecemos. E estar em constante contato com esse tipo de ambiente pode trazer aí, a longo prazo, um efeito de estresse, de ativação da nossa amígdala cerebral. Então, olha que interessante, né? É muito a questão do pertencimento, né? Então, quando a gente tem outras pessoas ao nosso redor, ou que são conhecidos, ou que são amigos, ou que são nossa família, a gente se sente parte daquele local. E daí a gente tende a relaxar e diminuir essa ativação da amígdala, que é o nosso radarzinho do perigo. Se eu estou em volta de um monte de gente estranha, opa, pode acontecer alguma coisa comigo, né? Então a gente fica nesse estado de alerta.
E eu achei sensacional, Gabi, essas referências que você trouxe, e quem está nos assistindo, a gente sempre, né, incentiva quem se interessa pelo assunto a seguir essas fontes, que são as nossas fontes de consulta. Então, Gabi trouxe 2 grandes nomes, né? Então, a Stan Stamberg, que a gente já falou diversas vezes aqui, e é legal entender que a Stan Stamberg, por ela ser médica, ela também está muito ligada à medicina integrativa, que justamente é esse novo olhar da medicina que propõe que a saúde de uma pessoa ela não depende somente da alimentação, ou que nem a gente falou, né, ou da atividade física, ou são vários pilares, na verdade são 9 pilares que envolvem a nossa saúde. Então, é esse novo olhar que a gente está vendo em todas as áreas, e Gabi, eu sempre estimulamos na NeuroArc, que é um olhar mais integrativo das coisas, mais integral das coisas. A gente não pode mais olhar o ambiente físico isolado, a gente precisa olhar o ambiente físico, identificar para quem a gente está projetando e, a partir disso, ver todo o contexto dessa pessoa, porque tudo isso vai influenciar. E daí, dito isso... Oi, Ale. Não fala, conclui, depois eu tenho... Eu até queria jogar para quem está nos assistindo. Dito isto, eu não sei se vocês sabem, mas já foi mapeado quais são as cidades do mundo onde as pessoas estão vivendo mais e com mais qualidade de vida, onde tem a maior concentração de idosos com mais de 100 anos. Você imagina, Ale, por onde andam essas cidades aí? Quais os países que pode ter? Não sei se os ouvintes... Eu não vou tirar o prazer da surpresa, mas eu sei qual é a cidade. Não é uma, hein, Ale? Não é uma, hein? Mas eu sei a top. Eu sei a top. Olha que estudo interessante, e é muito legal a gente ver esses estudos acontecendo, né? E aqui nós vamos trazer mais um nome, Dan Buettner. Dan Buettner é o responsável, então, por esse mapeamento. Na verdade, isso foi uma longa pesquisa que foi financiada pela National Geographic, onde eles foram, então, ver quais eram as cidades no mundo onde as pessoas viviam mais e viviam melhor, né? E daí, a partir disso, relacionar. Por quê? Por que naquelas regiões as pessoas vivem tanto? E daí ele chegou em 5 cidades no mundo. E para quem tiver curiosidade, depois dá para procurar, mas uma delas fica na Itália, em Sardenha, a outra fica no Japão, Okinawa, a outra fica na Costa Rica, Nicoya, outra fica nos Estados Unidos, que é a Loma Linda, e na Grécia, Icária. E é muito interessante quando a gente tem um livro publicado, aliás, tem mais de um livro publicado sobre esse estudo, que ele chama de Zonas Azuis, né? Então, são essas localizações onde as pessoas realmente vivem mais e vivem melhor. E é interessante a gente olhar a posição geográfica dessas cidades também, porque quando a gente olha isso no mapa mundi, a gente vê que são posições muito próximas à linha do Equador. Então, a gente já vê que são, né, regiões que não tem aquele frio extremo que a gente tem, por exemplo, aqui no sul, né? Então, tem talvez também um clima que propõe que as pessoas e incentiva que as pessoas tenham um estilo de vida diferente. Eu lembro, assim, as primeiras vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiquei muito impressionada que as pessoas viviam nos bares na calçada, né? Viviam na praia. E aqui no sul, né, Ale, quando chega inverno, cada um vai para sua casinha, fica lá. Então, esse clima que também nos favorece, né, no caso nessas regiões, de se movimentar mais, de sair mais, de ter mais essa socialização que a Gabi falou anteriormente. E daí é muito interessante nesse estudo, porque o Dan Buettner ele chega em 9 pontos que são padrões que existem entre essas 5 cidades. E daí eu até queria também trazer esses 9 pontos, só para a gente despertar a consciência e ver de que forma a gente pode relacionar o ambiente físico. O primeiro ponto que ele fala, que tem tudo a ver com o que a Gabi já falou, é mexer o corpo. Então, essas cidades, como a gente falou, né, por ter um clima mais favorável, as pessoas saem mais, são cidades que têm um relevo também que não é plano, então incentiva as pessoas a subirem, a descerem, então elas se movimentam mais. E a gente sabe todos os benefícios que essa movimentação do corpo pode nos trazer, né? Extremamente positivo. Então, de novo, o ambiente é uma ferramenta que estimula as pessoas a se mexerem mais. Um segundo ponto, eles têm muita clareza do propósito de vida deles. E por que eles fazem o que eles fazem. E daí eu trago aqui a referência até japonesa, né? Do Ikigai. O que significa a palavra Ikigai? É justamente por que você acorda todos os dias de manhã. Então, ter clareza sobre isso. E como que, às vezes, os ambientes também podem nos ajudar a isso, né? Se eu estou lá, de repente, num ambiente de trabalho, que não é um ambiente motivador,
que eu tenho muitas distrações, eu não tenho nem como ter clareza por que eu estou ali trabalhando. Agora, se eu estou num ambiente agradável, que favorece, né, ao que eu possa fluir no trabalho, eu começo a ter mais clareza sobre o meu propósito. O terceiro ponto são realmente cidades onde as pessoas têm níveis de estresse muito baixos, e daí isso também merece aqui uma reflexão, né? Puxa, será que Gabi trouxe a questão das áreas muito urbanas, né? O quanto isso não pode ativar a amígdala, que nos dá esse excesso de estresse em função do trânsito inadequado, em função da insegurança, muitas vezes, né? De sair na rua e ter medo de ser assaltado. Então, tudo isso vai aumentando os seus níveis de estresse. E então, como reduzir? Como que a gente pode, talvez, reduzir isso, né? O quarto, quinto e o sexto ponto tem a ver com alimentação, e daí é interessante aqui, primeiro, alimentos frescos, né? Então, não ingerem tanta química, então são alimentos muito naturais. Segundo, que eu adorei aqui, vinho. Olha lá, Ale, essa é boa, hein? Depois eu tenho uma para falar sobre isso. Mas não em doses exageradas, pelo amor de Deus, né? A sua tacinha ali, uma tacinha por dia, né? Então, em doses moderadas, mas existe a presença do vinho. E também um outro ponto que ele traz, que é não sair de uma refeição 100% satisfeito. É aqueles 80% já está bom, né? A gente não estufa, então a gente tem esse controle também sobre a alimentação. E os últimos 3 pontos, que tem muito a ver com os relacionamentos. Então, nessas regiões, ele identificou que as pessoas priorizam muito a questão da família. Então, são regiões onde as gerações estão muito próximas uma das outras. Então, os avós convivem muito com os netos, né? E é muito legal entender esse efeito dos avós. Até tem um outro pesquisador, que é o Hadi Sisodia, que ele fala que a gente está vivendo a era dos avós, e esse vínculo de avós com netos, gente, tem um potencial empático muito maior, inclusive, do que pais e filhos. Esse é um outro estudo que a gente vai publicar agora no perfil da NeuroArc no domingo, mas é um estudo bem recente que foi feito através de ressonância magnética. Então, eles pegaram algumas avós e passaram imagens de crianças, alguns netos e outros não, e estavam mensurando a atividade cerebral dessas avós. E daí, quando eles fizeram isso com os netos, as áreas ativadas relacionadas à empatia foram muito mais fortes do que quando eles fizeram o mesmo estudo com os filhos. Então, o quanto que essa proximidade, né, dos avós é importante. E daí, depois, os 2 últimos pontos, ele fala na questão do pertencimento, que a gente falou antes, né? Então, de você se sentir parte dessas cidades, assim como a questão de ter grupos sociais. Então, participar de comunidades, ter muito envolvimento social com amigos, né? Então, toda essa rede, esse apoio, e que também, se a gente conecta isso com o ambiente, se a gente não tem um ambiente favorável para reunir essas pessoas, não gera esses fortes vínculos, essas fortes amizades. Então, alguns insights que a gente quis trazer para quem está nos ouvindo, e essa é a provocação do Dan Buettner também, de que você não precisa se mudar para essas 5 cidades para viver bem. Quem sabe pegar essas reflexões e trazer para o nosso dia a dia o que a gente pode fazer dentro da nossa micro ou da nossa macro escala para viver melhor e de forma mais saudável, né? Então, sobre isso daí, quando eu falei que eu achei que eu sabia, na verdade eu tinha uma outra informação, porque a gente sabe que o Japão é conhecido pela sua longevidade, né? E pela qualidade de vida e longevidade. E eu achei que tu ia citar, Priscila, Veranópolis, aqui no Rio Grande do Sul, que também é conhecida como uma cidade da longevidade e da qualidade de vida. E daí, fazendo um link com o que tu estás falando, contando uma pequena história rapidamente, veio uma época uma comitiva de japoneses, para te ver qual é o grau de evolução deles, para Veranópolis, para entender por que Veranópolis era tão longeva. E teve uma época que eu estava trabalhando para uma televisão, a gente fez entrevistas e a gente foi numa vinícola em Veranópolis e o dono abriu uma caixa de vinhos especiais e a gente disse, quer provar? Ele disse, não, esses vinhos aqui a gente não pode dar nem... É exclusivo para os japoneses, porque eles acreditam que um dos segredos da longevidade em Veranópolis seja a qualidade do vinho. Então, fecha com o que tu falou aí, é tudo muito interligado. Eu acho que o Dan Buettner não veio para Veranópolis, ele deveria ter vindo. Ele deveria ter vindo, deveria tomar vinho. Olha só, interação com a nossa querida Aninha Lazarotto, beijo, Ana.
Ela diz o seguinte: acho que todo mundo deveria morar em casa com terreno e árvores, seria o ideal, diz ela. Com a pandemia, os vizinhos barulhentos, sem noção, afetaram a paz do condomínio e a poluição sonora atrapalha demais. De certa forma, o concreto nos adoeceu em todos os sentidos. E ela se completa dizendo que, graças a Deus, mora numa casa com grama, árvore, flores, dizendo que vinho é muito bom, com lareira e com uma companhia mais perfeito ainda, enfim, né, todas essas considerações. Tudo certo, é isso aí mesmo. Agora tem uma pergunta para falar para vocês, a gente daqui a pouquinho tá indo para o final do programa, eu sei que vocês ainda têm mais conteúdo, mas eu também tenho uma curiosidade. Eu sei que toda essa questão ela se refere a uma macroesfera, né, às cidades, aos países, enfim, mas eu vou me concentrar indo para o micro. A gente sempre fala em ambientes de cura, em casas que curam, né? Normalmente esse é o foco. Mas, gurias, existem casas que adoecem? Sim. Assim como tem o positivo, também tem o outro lado, né? E é muito interessante isso, Alê. Eu até me lembrei eu participo também de um curso de gerenciamento de estresse, né, que é feito mais para médicos e profissionais da área de saúde, falando sobre os ambientes físicos. E uma vez, eu nunca vou esquecer, um médico me disse assim: Priscila, a gente trata os pacientes nos hospitais, cura eles voltam para casa e eles adoecem. O que acontece nessas casas, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, se não existe uma casa que tenha uma boa iluminação natural, uma boa ventilação natural, né, entre outras coisas que a gente vem falando, é óbvio que esse ambiente é onde a pessoa mora, gente, pelo amor de Deus, é onde a gente dorme, é onde a gente acorda todos os dias, é lógico que ele está impactando a nossa saúde. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque e temos N casos, né, Gabi, até de alunos que já relataram que às vezes assim foi um cuidado que tiveram no quarto de melhorar a questão da iluminação, e isso acaba impactando na qualidade do sono dessas pessoas, e depois se sentem melhor em função disso. Então, às vezes podem ser detalhes dentro de casa que a gente nem se dá conta, tá indo lá tratar questões psiquiátricas, às vezes, e são questões físicas. Para vocês, às vezes a pessoa nem tem consciência de que isso está ocorrendo, né? Simplesmente sente-se mal, sente-se desanimada, ruim, e não se dá conta que é o próprio ambiente onde está. Pode acontecer também, né? E eu levanto a bandeira, inclusive, para fazer com que o ponto que a Pri trouxe no início do programa, né, de que as coisas precisam estar mais integradas, inclusive na questão do ambiente. Então, às vezes, o ambiente está adoecendo em algo, às vezes a gente foca muito no que é visual. Não tem a iluminação, não tem o mobiliário adequado, ou é insalubre por conta da cor, mas a gente também precisa estar atento a outros fatores que são invisíveis aos nossos olhos, né? Então, a gente falou aqui no início do programa, né, do porquê que as cidades, lá na Revolução Industrial, elas eram completamente insalubres. Além da questão da ventilação, da iluminação, tinha muitos componentes ali que podiam propagar mesmo vírus e bactérias, né? Então, a questão de ácaros, às vezes, também, a questão da poeira. Então, isso também influencia muito na saúde da pessoa, do habitante daquele ambiente. Mas eu vou até puxar um link, né? A Aninha falou da questão, o concreto nos adoeceu. Eu acho que a grande questão da parte do que nos adoece, ela está na falta do equilíbrio. Porque se a gente for fazer um comparativo, né? O que é o concreto? O concreto é a busca do homem, é uma forma que o homem criou para se sentir seguro dentro de um ambiente. Então, ele provavelmente estava ali mimetizando o que a pedra, o que a rocha traz para ele na questão da segurança, na questão do que é forte, do que é o que vai manter ele ali seguro. Então, eu acho que o que a gente, como seres humanos, o que foge um pouco do nosso objetivo é que muitas vezes a gente esquece em trazer o equilíbrio. Não tem problema ter o concreto. O problema é quando é tudo muito em excesso. Por que não trazer o equilíbrio, o concreto,
junto com uma vegetação, junto com uma grama, né? Que você possa pisar, colocar seu pé descalço na terra. Então, é a busca por esse equilíbrio que eu acho que é o que vai trazer ambientes mais saudáveis para nós. Não é eliminar, gente. A minha ideia aqui não é falar, nossa, ácaros, poeira, não é eliminar, porque isso também faz parte dos seres vivos desse ecossistema todo que nós vivemos. Mas é deixar em equilíbrio, porque nós também precisamos desses micro-organismos para também nos manter ali em homeostase, né? Então tem até diversos estudos que falam, né, que o quanto você deixar uma criança estéril longe da natureza, longe da sujeira, longe do contato com outras questões, vão fazer com que a imunidade dela baixe. Então eu acho que está tudo aí num equilíbrio. Eu concordo perfeitamente, é isso aí. Estamos indo para o final, meninas. Aí já são meia hora de programa, o assunto é... Fascinante. Fascinante. Inclusive, hoje de manhã, e daí não vamos nos estender muito, eu vi uma reportagem que diz que em São Paulo, aí na tua São Paulo, Gabi, 1/4 dos imóveis que foram negociados em 2020 não tem mais do que 30 metros quadrados. E daí eu fico pensando, cara, a pessoa adoece em 30 metros quadrados. Desculpa, acho que tem que ser muito temporário, porque tu ficar dentro de 30... A reportagem mostrava 2 pessoas morando num espaço de 30 metros quadrados. Então, deve ser só para passagem e tudo isso que a gente prega e que a gente, né, valoriza, espaço adequado, área verde, plantas... Privacidade. Privacidade, exato. Fica tudo prejudicado, né? Então... Vamos lá, e eu vou promover aqui uma volta às origens. Eu quero ir morar no sítio. Eu também. Muito bem, Priscila Benck, mamãe do ano, e Gabi Sartori, arquiteta e cenografista preferida das estrelas de Hollywood. Muito obrigado. Quarta-feira que temos outro encontro marcado por aqui, meninas. Um beijo, Ale. Beijo a todos que nos ouvem aí. Até quarta que vem. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Valeu. Um beijão, Priscila Benck, Gabi Sartori, da NeuroArc Academy, em mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura, aqui na Rádio Arquitetura. Para você que nos acompanha aqui na Rádio Arquitetura, muito obrigado pela sua companhia. Quem nos vê pelo Facebook e no YouTube, também muito obrigado. Nosso conteúdo fica disponível assim que termina no Face e no YouTube, atualizações em formato podcast todas as segundas-feiras nas plataformas de streaming da Rádio Arquitetura. Eu vou encerrando aqui a nossa transmissão, agradecendo a sua companhia. Você fica com a nossa programação automática. Eu retorno às 14 horas com o programa Conecte-se aqui na sua Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.